Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui de volta com uma série de podcasts sobre a Do Pergunta, o Especialista Responde. E o nosso convidado, mais uma vez, Dr. Fernando Hoffmann, juiz do trabalho do TRT do Paraná, nona região. Fernando, mais uma vez te saúdo aqui, lhe dou as boas-vindas. Como é que você está? Muito bem, sempre é bom retornar ao TRT da primeira região, né? Um TRT que eu aprendi a respeitar muito, e sempre parabenizando essa iniciativa da ouvidoria de trazer a palavra da paz, a palavra da pacificação de conflitos, a palavra né, do respeito à ordem pública. Enfim, é sempre muito bom colaborar com vocês. Muito obrigado. Pô, nós que agradecemos aí essa prestigiosa força que você está dando para a gente aqui nesses podcasts. Mas, Fernando, você lembra que da nosso último episódio eu deixei uma perguntinha no ar. Eu queria começar a nossa conversa hoje voltando por ela. A gente fala, né, um jargão que a gente usa, um jargão forense, de que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Isso, quando a gente fala em mediação, isso é verdade? A gente pode tratar a questão dessa maneira? Nós podemos tratar dessa maneira, né? Eu acho que a preocupação nossa, mediadores judiciais, especialmente nós juízes, não tanto os servidores já têm mais essa atenção, nós temos que evitar o juridiquês, né, doutor José, porque as partes muitas vezes não compreendem o que nós falamos. Então, usar ditados como esse é fundamental, né? Se torna uma atividade fundamental para o mediador. E isso muitas vezes faz com que as partes vejam que aquele otimismo tem que ser um otimismo realista, né? Não um otimismo ufanista, vamos assim dizer. Então, nós temos que buscar mostrar isso para as partes, para os advogados, né? Que o acordo deve ser feito não quando ele é ótimo ou excelente, e nem quando ele é ruim ou péssimo, mas quando ele é bom para ambos os lados. Eu costumo dizer sempre nas mediações, né, que o acordo é um preço que a gente bota num risco. E aqui no Brasil, nós, infelizmente, não temos muita preocupação com a mensuração do risco, né, com a questão da incerteza e de quanto vale a pena, né, não ter uma incerteza na nossa vida. Então, nós Talvez temos... isso. Então, mas talvez isso justifique o que a gente chama de excesso de litigiosidade, não é verdade? Exatamente, exatamente. Semana passada eu vinha lendo um artigo de um professor meu que falava justamente sobre isso, né? Se todos fôssemos iguais, se todos tivéssemos a mesma percepção, se todos não fôssemos contaminados aí, distorcidos pelos nossos vieses, pelas nossas tendências, pelos nossos preconceitos, nós não teríamos conflitos, nós saberíamos exatamente qual o risco de uma demanda e chegaríamos facilmente a um acordo, né? Eu faria uma proposta, você aceitaria e chegaríamos a um denominador comum. Agora, com todas as percepções, dificuldades, distorções mentais que nós temos a percepção seletiva, nós temos o viés de confirmação, nós temos o próprio superotimismo, nós temos aí também a aversão a perdas, né? Nós temos muito mais medo de perder do que vontade de ganhar, né? E há estudos e pesquisas que demonstram isso. Então, nós temos que trazer isso para uma linguagem acessível aos participantes. Nós temos que falar para o nosso jurisdicionado. A gente tem que tocar o coração, né, da parte. E temos que mostrar que é possível, né? Que é possível, que ele pode sair dali com uma decisão e que com essa decisão ele poderá planejar a sua vida. Fernando, você no começo dessa nossa conversa hoje, você falou sobre o trabalho da ouvidoria, a importância da ouvidoria. Num contexto de mediação, como é que a ouvidoria pode ser encaixada? Veja, a ouvidoria lá fora, ela é vista como um órgão de extrema importância nas organizações, tanto as privadas quanto as públicas. Por quê? Porque ela se torna o principal órgão, termômetro, né, dos relacionamentos interpessoais que se desenvolvem, né, na organização.
a ponto de o ouvidor ter como chefe apenas a personalidade máxima, o CEO de uma empresa, o presidente, né, de uma corporação. Ele responde somente a esse CEO, e ele tem como um dos seus principais atributos a confidencialidade. Então, se um Que é um princípio determinado... também da mediação. Exatamente, exatamente. Se ele sabe de um determinado conflito, vamos pensar aqui num assédio moral, um assédio sexual, né, ele manterá isso sob confidencialidade, né? Segundo a Organização Internacional de Ombudsman, você, vamos dizer, ouvidor, somente poderia quebrar essa confidencialidade se houvesse algum risco, alguma possibilidade de crime envolvendo risco à vida, à integridade, né, física de uma determinada pessoa. Então, as organizações internacionais, elas usam muito isso. Eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio final ali no mestrado na Pepperdine University e eu fui aceito pelo escritório de mediação e ombuds da ONU em Nova York. E uma das primeiras tarefas, veja só, doutor José, foi escolher junto com o meu supervisor ali qual seria a atividade em que eu gostaria de desempenhar. E sobre a mesa ele colocou várias opções e uma delas foi a campanha de civilidade no ambiente de trabalho. Olha só que interessante. Coisa boa. E, na verdade, quando a gente fala em civilidade, a gente fala em respeito mútuo, a gente fala em cidadania, a gente fala em saúde, né? Porque se você não é capaz de ter civilidade, você eventualmente pode causar até um adoecimento de uma outra pessoa da forma como você a trata ou aborda aquela pessoa no seu cotidiano do trabalho. E fazendo um paralelo com o que você fala sobre a mediação, sobre a importância da confidencialidade, né, é o fato de que os próprios mediadores eles têm uma atuação restrita quando se fala em dizer aquilo que eles ouvem num ambiente privado da mediação. Exatamente, exatamente. A confidencialidade, ela é tida na mediação como um dos principais fatores de criação de um ambiente seguro e confiável, né? Então, se você vai para um caucus, que é a sessão privada, a sessão particular dentro da mediação, ou seja, se você vai se reunir isoladamente com uma das partes, né, você tem que garantir essa confidencialidade, você tem que garantir que a outra parte não saberá de nada do que ali foi tratado, a não ser que a parte que saiu com você nessa reunião assim concorde, né? E mesmo na sessão conjunta com ambas as partes, elas têm que saber que o mediador manterá a confidencialidade, a tal ponto que não é aconselhável sequer que ele seja o juiz julgador, né? É desaconselhável que o juiz mediador, aquele que mediou um determinado caso, seja o juiz julgador, né? Algo diferente do que nós temos na conciliação, né? Que é um procedimento muito mais abreviado, muito mais concentrado. Na verdade, existe uma certa confusão, porque desde do início da história da Justiça do Trabalho, né, a gente fala em juntas de conciliação e julgamento. Exato. Ou seja, o primeiro papel da Justiça do Trabalho, então, seria conciliar para, não sendo possível, julgar. Só que a mediação, embora o objetivo final possa ser o mesmo, digamos assim, o acordo, são situações completamente diferentes, né? Você conciliar e você mediar, e você tem técnicas e habilidades muito específicas para cada uma situação, né, Fernando? Exatamente. Existem técnicas que são comuns, né? Mas os limites, eu diria, são diferentes. Então, nada impede, por exemplo, que numa conciliação você faça um cálculo. Eu acho isso perfeitamente possível. Agora, a profundidade desse cálculo é que é diferente na conciliação e na mediação. Na mediação, você vai investigar interesses, necessidades, enfim, você vai atrás
de algo que está abaixo da linha de superfície, né? Nós normalmente usamos a figura do iceberg, né? Nós vamos ali para baixo da linha de superfície. Na conciliação, um cálculo normalmente vai ser voltado mais à obtenção de uma proposta, à melhoria de uma proposta de acordo, e assim vai. Então, eu defendo que nós podemos, sim, aplicar muitas técnicas de mediação, se não todas, né? Mas a intensidade da aplicação ela é diferente. E o tempo também, né? Numa conciliação, nós não temos muito tempo para combinar técnicas como nós temos nas Nas mediações. mediações. E a mediação tem uma particularidade que me chamou muita atenção, Fernando, durante o curso que eu fiz, que é o que não está no processo, né? Muitas das vezes, você sabe mais do processo na mediação do que durante uma instrução processual mesmo, né? Porque na mediação as partes se despem, muitas das vezes, e principalmente nas reuniões privadas, né, de tudo aquilo que elas não querem tratar ou dizer abertamente no processo. Você tem essa percepção também? Tenho essa percepção. Vamos pensar assim, na conciliação, normalmente o que nós, mediadores, ou melhor, nós conciliadores, perguntamos o que você quer ou quanto você quer, né? E nas mediações, as nossas perguntas mudam, né? Elas mudam por que você quer, e se nós formos aplicar aqui o método Harvard de negociação, nós vamos perguntar para que você quer isso? Para que você entrou com o processo trabalhista? Num dos casos que eu observei, uma das alunas da EJUD1, no curso prático de mediação, nós tivemos um ex-empregado que havia trabalhado como mecânico há 10 anos, olha só. E eu lembro, a primeira fala dele, ele começou assim, olha, trabalhei lá por 10 anos, eu sou responsável por manter o meu filho, que é soropositivo, eu nunca fiz nada, e o dia que eu arranhei um veículo numa colisão, eles me despediram. E a primeira fala do empregador, olha, ele sempre foi um bom empregado, mas nos últimos tempos ele não vinha mostrando tanto comprometimento, nós até gostaríamos que ele continuasse, né? E no curso da mediação, essa colega supervisionanda acabou descobrindo que ele ingressou com a demanda trabalhista para retornar ao emprego. Então, veja, como que numa conciliação nós faríamos isso? Não, Ou como, através de uma sentença, nós iríamos proporcionar esse tipo de resultado, né, de resolução de conflito? Jamais, né? Jamais teríamos como fazer isso. Agora, através de uma mediação, nós chegamos ali a algo que as duas partes queriam, mas não poderiam, já, em momento algum, processo judicial afirmar. Processualmente falando, talvez nunca admitissem abertamente. Exatamente. Até porque as próprias partes esperam dos seus advogados que eles atuem como gladiadores, né? Essa é a formação jurídica que nós temos. Eu não quero que você mostre fraqueza para o outro lado, né, num processo judicial. Agora, numa mediação já é diferente. É verdade. Bom, Fernando, infelizmente, o nosso tempo aqui realmente é muito curto. É um papo que, se pudesse, nosso podcast duraria 1 hora, mas, infelizmente, nós precisamos encerrar aqui por hoje. Eu estou sempre à disposição do TRT da primeira região, ainda mais em ações como esta da ouvidoria, que tem que ser desenvolvidas, né? O TRT da primeira região sempre está inovando e tenho certeza que essa ação logo, logo será copiada por outros tribunais regionais. Fico à disposição, doutor José. Muito obrigado, Fernando. Então, nós terminamos aqui agradecendo mais uma vez a participação do juiz do trabalho, Fernando Hoffmann. Um grande abraço para todos e nos ouçam YouTube, podcasts do Spotify, Google, Apple e em breve na NASA. Um grande abraço para vocês, se cuidem. Um abraço.